Boa noite, gente. A gente vai iniciar aqui a palestra sobre fisioterapia na área do judô. Eu queria agradecer a Sensei Paula e a Sensei Rosana, né, pelo convite, porque elas estão gravando aí, caso vocês tenham interesse, mais tarde tem acesso pelo YouTube. Provavelmente a Sensei Rosana vai passar o link tranquilamente. Eu vou começar contando, apesar da palestra ser prática, eu preciso trazer algo que eu aprendi durante esses anos sobre o judô, que é a lesão. Porque na época, eu sou judoca também, e eu passei por todas as fases do judô. Eu passei da época recreativa para a fase atleta e para depois no Master. E aí, quando eu cheguei no Master, eu já era fisioterapeuta. E quem já chegou na fase Master sabe que as lesões acumuladas atrapalham muito, tanto o treinamento quanto o rendimento e até a vida pessoal após os 30 anos. E aí, o que acontece? As pessoas mais antigas tiveram o judô voltado para sempre superação de limite, sem um estudo, sem uma base. Era basicamente assim, o que eu sei, o que eu tento, o que eu acho, era muito empírico. Então, tentava copiar de um país que deu certo, mas aí mais para frente via que não era aquilo. Então, o que aconteceu? Com essas lesões e a chegada da fisioterapia no Brasil, que foi só em 1980, parece que faz tempo, mas é pouco tempo, porque até ter resultado nas pessoas na prática demorou um pouco. Então, o que aconteceu? A gente precisou das pessoas mais antigas passarem por várias lesões para identificarem. O primeiro passo era quais eram as lesões e basicamente onde, porque a gente tem que ter essa noção para evitar o problema que acontece por conta do judô, porque o judô ele foi criado para ser uma atividade esportiva, didática e, além de tudo, de socialização. Então, a partir do momento que viu que essa atividade, que era para ser de lazer e de melhora pessoal e profissional, as pessoas começaram a ver que estava tendo muita lesão. Então, na hora que pararam para estudar, muitas pessoas começaram esses estudos. Inclusive, as pessoas mais antigas até devem lembrar do Sensei Karasato, que foi um médico que acompanhou a seleção, e ele foi um dos primeiros a querer estudar no Brasil sobre essas lesões. Então, ele fez vários artigos. Então, ele trouxe a base que a gente foi tendo, e mais para frente a gente tem uma pessoa que é formada em educação física, que se empenhou muito em mudar o treino para evitar parte dessas lesões. Então, um médico começou pensando, vamos evitar essa lesão, e um educador físico se uniu a ele também. No meio tempo, alguns fisioterapeutas acrescentaram nessa equipe, e mais para frente a confederação teve a ideia de juntar também, fazer uma equipe médica, que adicionou tanto psicólogo quanto nutricionista, porque eles estavam vendo que todo esse suporte na área da saúde começou a ter diferença, evitando lesão. Então, não é um profissional, não é a fisioterapia, não é a medicina, não é o educador físico, mas sim o conjunto de todo mundo que vai estar tendo esse resultado. Então, os dados que a gente tem, até hoje recente, eu vou ter que ler aqui, porque é algo que trouxeram para a gente um embasamento para a equipe médica conseguir se basear. Então, eu vou ler aqui, que algo que foi observado em algumas equipes é que o maior número de lesões acontece no primeiro semestre. Provavelmente porque quando a gente chega em julho, a maioria aqui em São Paulo, né, a maioria dos atletas são muito focados em jogos regionais e jogos abertos. E querendo ou não, o treino de maior carga ascendente é no primeiro semestre, porque a partir do segundo semestre é basicamente manter o que você adquiriu. Então, essa é uma informação que é muito importante para todo mundo. O primeiro semestre, então, deveria ter uma atuação mais importante na parte de prevenção. O segundo ponto que eu trago é que, tipo assim, em todas as pessoas, eu fiz uma pesquisa bastante grande na área do judô. Quem é de São Paulo me conhece, porque em algum momento eu fiz algumas perguntas sobre isso.
E o que eu achei impressionante é que nenhuma pessoa do judô que machucou, que fez cirurgia, que rompeu, nenhuma falou que sentiu uma dor 10. Isso mostra que o que a gente já sabe, que a dor para o atleta de judô é tão comum que, para eles, o nível de dor deles, mesmo machucado, com lesões graves, considerada pela fisioterapia, era entre 5 e 6. Ou seja, uma dor tão alta para uma pessoa comum, para um judoca, vira mediana. Outro dado que eu trago para vocês é que, tipo, como eu trabalhei como fisioterapeuta na competição, eu acreditava que na competição tinha muita lesão, porque eu passava aquelas 12 horas de competição atendendo as pessoas. E aí foi quando eu quis fazer uma pesquisa em relação a isso. E eu descobri que as lesões na competição, quando eu peguei alguns grupos de judô, elas só fazem parte de 15% das lesões. 15% é quase nada. Na hora que você olha uma competição que muitas pessoas machucam, a impressão que dá é que é na competição que se machuca, e não é. O que acabamos descobrindo nessa pesquisa é que no randori, 70% das lesões acontecem no randori. E aí eu vou até explicar o motivo disso, porque alguma das vezes a pessoa, quando ela vai treinar, ela está tão cansada que a musculatura que deveria sustentar aquela articulação, aquela região, ela não consegue fazer o papel dela, e aí, se ela não consegue, aquela articulação pode ser machucada só pelo fato de estar fadigada. Então, eu acredito que isso seja um dado importante se você é atleta ou se você é técnico, porque você pode evitar isso e você pode prevenir isso. E a maioria das lesões que eu peguei, que eu, além do estudo trazer, e foi a que deu resultado na minha pesquisa, foi que o membro superior é 40% responsável por essas lesões. O membro inferior, falei errado, desculpa, gente. O membro superior, ele fica baseado em 22%. Apesar de a maioria dos judocas falarem que maior lesão é no ombro, infelizmente não. É o joelho disparado. Então, é joelho seguido pelo tornozelo, seguido pelo ombro e cotovelo. Então, a proporção entre joelho e tornozelo dá de 40% voltado para 20% do ombro e 10% do cotovelo. Então, isso também é importante, porque como a gente passa o treino quase todo fazendo gigotai, essa é uma posição que acaba, se você não está estruturado, você acaba machucando por conta desse cansaço que eu falei. E o último que eu vou trazer é que a maioria das lesões que acontecem são os entorses. Por que os entorses são em disparado mais ocorrente? Porque, às vezes, a pessoa não aprendeu a fazer tanto giro quanto deslocamento da forma correta. E aí, ela está cansada, ela não está treinando, talvez, esse deslocamento corretamente, e ela vai fazer esse giro e acaba tendo um entorse. Pode ser tanto na articulação do joelho, cotovelo, ombro, mas é um entorse maior. Contusão vem em segundo, principalmente porque judoca não tem como, né? Dependendo de como você for arremessado, se você não souber fazer o kemi corretamente, isso vira um problema. E aí, logo em seguida, a gente tem a distensão e a luxação. São esses o que eu mais observei, tanto na literatura quanto na vida prática. Eu só falei por conta disso para vocês entenderem por que isso é importante. Na hora que você presta atenção na incidência de lesão, o meu papel como fisioterapeuta é conversar com o técnico. Então, na hora que a gente analisa, a gente vai se preocupar com o quê? Que é o que eu falo, para a gente tentar evitar a lesão. Não que, isso seja uma regra, mas é uma forma de diminuir. Quem conhece o Projeto Futuro, na época em que eu estive atuando lá, pode conversar tanto com o sensei Hachiro Ogawa, ou com o sensei Alexandre Garcia, ou com o sensei Jairo, que era o treinador físico. Os três, eles viram que quando a gente se preocupou em ter uma atitude para evitar a lesão, a gente conseguiu diminuir
as pessoas, tanto o número de pessoas quanto a gravidade das lesões. Então, o que a gente começou a ver? O mais importante, não importa quanto tempo vai ser o treino de vocês. O que é mais importante focar é que antes do treino, o que funciona melhor é o aquecimento. Eu sei que existem várias discussões na literatura sobre alongar antes, alongar durante, alongar depois, antes e depois. Tem um monte de discussão em relação a isso. O que a gente fez lá no projeto? Juntamos os grupos e fizemos. Vamos alongar antes, vamos alongar depois. Dividimos em grupo. O grupo que alongava depois teve 50% a menos de lesão do que o grupo que alongava antes. Para mim, não é que isso é verdade absoluta, mas como naquele grupo específico a gente teve esse resultado, eu uso isso para o resto das pessoas. E até hoje, isso está funcionando. Mais tarde, eu vou mostrar na prática quais são os alongamentos que eu uso. Então, focar, treinador ou você que é atleta, focar em aquecer antes. Eu coloco 10 minutos, porque tem gente, todos os tatames que eu já fui, muito bem recebida, sempre se preocupam em fazer aquecimento. Mas eu já ouvi pessoas falarem que não vamos fazer aquecimento hoje. Isso acaba sendo um motivo para você trazer um risco para o seu próprio corpo. Então, é o que eu falo. Uma forma de você evitar lesão é aquecer 10 minutos antes do treino. Gente, tem 1 milhão, eu sei que todos os técnicos têm 1 milhão de formas, mas eu sempre penso em colocar o seguinte, você como judoca, você sabe que a maioria do tempo da luta você está no jigotá, então as duas pernas estão apoiadas. Só que na hora que você pretende fazer um golpe, você entra aquela técnica e você vai estar com uma perna só apoiada no chão. Então, eu sempre falo que o aquecimento tem que fazer mesclar tanto o exercício com as duas pernas, quanto o exercício com uma perna só. Porque na hora que você vai fazer uma projeção, você tem que ter um equilíbrio muito melhor do que qualquer outra pessoa de qualquer outro esporte. Então, focar em treinar isso ajuda muito a prevenir lesão, porque se aquele seu treino de aquecimento você faz... eu já vi vários tipos, mas, por exemplo, se você faz salto com uma perna só, tem gente que faz corrida cruzando a perna, você está estimulando formas diferentes em uma perna só. E acabou o treino, não vai custar nada você tirar 10 minutos do treino para você alongar. Eu sei que as pessoas ficam, não, mas eu só tenho 50 minutos, mas é melhor você pegar 10 para aquecimento, 10 para alongamento, você vai ter 30 minutos de qualidade. Aquele seu atleta ou aquele seu aluno que não é competidor, ele vai voltar, ele não vai se machucar. E você fazendo isso, você mostra que você tem um cuidado, um carinho por aquele atleta ou aquele aluno. E se o atleta tiver lesão, ele também não vai poder render o que ele gostaria ou que você projetou que ele poderia render. Então, na hora que você pensa em fazer esse pré-aquecimento e o alongamento, você está dando futuro e qualidade para os seus alunos e atletas. O segundo ponto que eu faço para melhorar e evitar essa lesão é na hora que você vai fazer o Chikome. Eu sei que, às vezes, tem muitos alunos dentro de um tatame, mas o mais importante é a gente estar sempre preocupado em aprimorar aquela técnica, porque, como diz Jigoro Kano, você vai fazer o Chikome pro resto da vida e sempre tem algo para arrumar. Então, o mais importante é que não dá para ver todo mundo. Ok, não tem problema. Naquela aula específica, na hora do Chikome, você vai dar atenção para um grupo. Na aula seguinte, você pode dar uma atenção para o outro grupo. Então, você ter essa preocupação de corrigir detalhe, que já é do judoca, do professor de judô, o sensei já olha dessa forma, é o mais importante para evitar lesão, porque muitas vezes, alguns atletas, principalmente o que eu mais vejo que lesionou, que na minha época de fisioterapeuta na federação, o Tai Otoshi.
Então, a maioria de lesão de joelho que eu peguei, 90% foi o Tai Otoshi, que eu não sei o motivo das pessoas não treinarem na academia ou não se preocuparem em fazer algo para isso. Então, eu já estou falando na minha vida prática que o Tai Otoshi foi um problema muito grande na questão de até cirúrgica. Então, eu falo isso para quem é sensei, prestar atenção nisso, e para a pessoa que só faz o judô, treinar o seu Tai Otoshi. Não só o Tai Otoshi, mas principalmente os golpes que você faz o golpe de preferência, né? E aí, a terceira parte que eu falo para evitar lesão é fortalecer o músculo. Judoca mais antigo não tinha-se o costume de fazer musculação. Imagina, porque musculação, até porque a gente nasceu numa época, quem sabe, ali de 80 para trás, mulher nem judô podia fazer. Quem dirá musculação? É impossível. As pessoas associam musculação a alguém do tamanho do Arnold Schwarzenegger, enorme. Gente, não existe isso. A musculação, quando você faz com um bom profissional de educação física, ela pode ser feita para complementar a sua atividade física. Então, não é porque você faz judô que você se desgasta no tatame, você fala, mas aquilo lá já é um treino. Gente, eu sei que é um treino, mas o seu músculo, ele não vai ganhar o tônus que ele precisa para você fazer o judô. E o que eu descobri foi que, como eu tratei pessoas desde o juvenil até o master, eu descobri que não precisa fazer todo dia. A maioria o Emerson Franchini fala mesmo, o mínimo necessário são 2 vezes por semana. 2 vezes por semana não é muito tempo, e não é que você precisa fazer 2 horas de treino. Se você fizer 30 minutos com um bom profissional, ele vai te colocar em 30 minutos os exercícios específicos do judô. E aí você vai ganhar uma musculatura para evitar de você ficar fadigado, que é o que mais causa lesão em judô. E a última, que não é a menos importante, que eu deixei por último justamente porque eu considero a mais importante de todas, que judô odeia fazer. Odeia. Eu já briguei com vários judocas e continuo brigando, porque todos eles falam, eu não vou alongar. Para quê? Não, odeio alongar. Eu entendo essa resistência, porque a gente não veio do começo da época que o judô foi introduzido no Brasil, e mais para frente descobriu-se 2 pontos. O alongamento é importante. No primeiro fator é o seguinte, o músculo, para quem não sabe, ele tem composição elástica nele, ele tem uma parte dele que é elástica. Então, na hora que você pega um elástico e você dá por exemplo, se você não é uma pessoa alongada, na hora que você vai fazer um golpe, o seu músculo estica isso tanto. Na hora que você solta, tem essa força. Se você é uma pessoa alongada, o seu músculo tem uma maior amplitude. Na hora que você solta, é essa força. Então, o que as pessoas não entendem é que um bom alongamento aumenta a sua força, além de evitar a sua lesão. No final, eu vou mostrar na prática quais são os alongamentos que eu uso para a judoca, em específico. Porque sabendo as posições do judô, são necessárias fazer esse daí. Precisa fazer todo dia? Eu indico fazer 2 vezes na semana. Assim como a musculação, são 2 vezes na semana e 2 vezes na semana alongar. Não precisa mais do que isso. Eu vou alongar todo dia. Se você quiser, pode alongar. Não precisa. Então, eu penso assim, o tempo do judoca, ele é conciso. Então, às vezes, a pessoa tem o tempo só à noite para treinar. E se você quer treinar à noite, pensa, é melhor você treinar 3 vezes na semana, 2 entre aqui o treino de terça e quinta, você deixa para musculação, e aí você pega o dia que o treino for mais forte, é aquele que vocês vão parar e fazer o alongamento. O alongamento, a única parte que as pessoas do judô também não entendem, não é que não entendem por não saber, mas é porque não é tão utilizado no esporte. No esporte, as pessoas alongam, contam até, como todo mundo sabe, até 10. Então, é 1, 2, 3, 10. Aí, as pessoas entendem que isso foi um alongamento. Isso daí não serve como alongamento, porque, como eu disse para vocês, o músculo ele é elástico.
Então, você precisa deformar o elástico a um ponto que ele não volte para a forma que ele era. Por isso que eu coloco alongamento de 1 minuto. Então, é 1 minuto estirando o máximo para aquele músculo, aquela elasticidade, ficar deformada numa amplitude maior. Então, você fala assim, não, mas 1 minuto é muito. Claro que é muito, gente. Qualidade de vida. Você tem que lembrar que o judô tem uma sobrecarga muito grande nas articulações. Você tem que sustentar o seu corpo, você sustenta o peso do seu adversário e muitas vezes o seu adversário está fazendo muita força. Então, não é só o peso do adversário, é o peso do adversário com a força dele impedindo a sua movimentação. Então, é basicamente, numa competição, você sabe que a pessoa é do seu peso, né? Maioria das vezes. Quando você entra no absoluto, você ainda consegue, normalmente nos jogos, né, que tem a luta em equipes, então você não sabe o peso da pessoa que você vai pegar. Então, às vezes, a força é muito maior. Já teve gente lutando ligeiro com pesado. E nesse momento, o seu corpo tem que estar muito bem estruturado para você não se machucar. Então, em breve eu vou passar na prática quais são os alongamentos. E agora eu vou falar algo que, por mais bobo que pareça, tem gente que não sabe, tem gente que não faz. Então, por isso que eu quero frisar isso, porque como fisioterapeuta, eu acho importante. As pessoas de antigamente, até porque o judô introduzido aqui no Brasil foi muito por japoneses. E os japoneses, eles são de uma rigidez, uma concentração, um foco muito grande. Só que o brasileiro, a gente tem uma diferença de cultura muito grande. E aí o que acontece? Na hora que chega no Brasil, o japonês quer brigar e falar, não, tem que ser rígido. É óbvio que o judô, ele traz isso para o ser humano, que ao mesmo tempo que você é flexível para fazer um golpe, você tem que ser rígido na hora do combate. Então, essa é a vida, né? Porque você tem que ser o tempo todo flexível e rígido. E aí o que acontece? Na hora que a pessoa tem uma lesão, você como professor, você como técnico, que é um pouquinho mais esclarecido, ou você como atleta mesmo, eu acho que o primeiro pensamento que deveria ter é o seguinte: se eu machuquei, o melhor é eu parar naquela hora. Porque o que acontece? Na hora que você machucou, você está com uma lesão desse tamanho pequena. Eu paro, eu resolvo, eu fecho a lesão. Eu não paro, meu corpo está quente, a lesão vai aumentando. Às vezes, no final do treino, está tão grande a lesão que você tem que ir direto para o hospital. E aí, aquela lesão que você poderia ficar 1, 2 treinos, 1 semana sem fazer, você vai ficar meses, porque já aconteceu gente de continuar e lesionar a ponto de ser cirúrgico, que são meses tratando. Então, isso que a pessoa tem que ter em foco. O judô é muito importante, eu sei disso, mas eu também sei que o seu corpo é mais importante e que você tem que preservar ele ao máximo, porque senão algumas pessoas que são da época mais antiga, hoje elas têm dor, elas têm artrose, elas não conseguiram resolver os problemas dela porque não teve uma orientação. Hoje tem uma diferença, hoje tem orientação, hoje tem um ensinamento completamente diferente. Então, hoje a gente pode fazer diferente. E aí, a qualidade de vida, porque também as pessoas estão tendo uma longevidade maior. Existem pessoas chegando aos 100 anos facilmente. Agora, imagina um judoca que normalmente chega nos 30 anos e já está cheio de lesão. Aquela pessoa, às vezes, ela precisa se amarrar. É o termo que a gente usa, né? A pessoa se amarra toda para ir treinar, porque ela não tem condições de ir sem uma joelheira, sem uma cotoveleira, sem uma ombreira, sem alguma ajuda, porque o corpo dela já está machucado. Então, a partir de hoje, tendo essa consciência, você pode evitar e pode ajudar as pessoas que não estão aqui nessa palestra a evitar essa lesão. Então, eu tenho a consciência hoje que a gente evitar uma lesão se você machucou, para naquele momento. Eu já fui em várias academias que não tem, tipo assim, a pessoa machucou e, tipo, continua. Eu sou a primeira a falar assim, para. Se a pessoa tiver, então as academias deveriam prestar mais atenção nisso e deixar uma geladeira, na geladeira ali, alguma forminha com gelo. Machucou, para,
Segundo ponto, coloca gelo na hora, porque aquela lesão que era pequena, dependendo de você pôr o gelo, ela resolve ali. A pessoa vai para casa, dormiu, no dia seguinte está boa. Se não, o que acontece? Aquela lesão era grande, você evita dela ficar maior colocando gelo. E o gelo é 20 minutos ali naquela região direto. Tem gente que coloca o paninho em cima. Gente, o paninho vai ficar ótimo, a lesão não. Então, põe o gelo direto na pele e é o gelo, porque o gelo naquelas bolsinhas, por ele ter álcool dentro, ele não derrete, ele acaba queimando a pele quando você fica mais do que 20, mais de que 15, depende da pele da pessoa. Então, eu indico colocar pedra de gelo mesmo, de água, coloca na lesão naquele momento, porque o atleta já sai da sua academia com o primeiro socorro já dado. Então, se machucou, parou, colocou, põe gelo. E a terceira parte, que o sensei também tem que se preocupar, mas não é obrigação do sensei, é obrigação do próprio atleta, imobilizar aquela região. Se eu machuquei o ombro, eu vou evitar de mexer aquele ombro pelo menos por 24 horas, para dar tempo do tecido daquela região regenerar. Então, é uma forma de você evitar ter uma lesão mais grave. Ah, mas 24 horas é muito tempo. Gente, muito tempo é operar um ombro. Não vai ficar 100% igual. Vai ficar melhor? Vai ficar melhor. Mas não fica 100%. Então, eu estou falando isso pelos casos que eu já tratei de judô. E aí, muita gente, é um caso muito comum no judô também, que eu não estou condenando ninguém. Eu estou trazendo aqui o posicionamento que eu aprendi durante a minha prática no judô. As pessoas machucam, falam assim, chegando em casa eu vou tomar um remédio, melhora tudo. Não melhora. Pelo contrário, às vezes você está camuflando aquela dor, e aí o que acontece? Você não está sentindo a dor, porque a dor nada mais é que o seu corpo está te avisando, tem algo errado, para. Aí você fala, não, eu vou tomar o remédio, eu paro de sentir dor, e aí eu vou fazer movimentos que vão machucar mais aquela região. E aí, o que acontece? Ou você vai ficar tomando remédio eternamente, ou você vai ficar piorando aquela região. Então, evita tomar medicamento. Para isso que a gente tem médico, e tem um monte de médico no judô, pode pedir ajuda para ele. Se ele te receitar um medicamento, ele tem certeza que você precisa daquele medicamento. Mas se ninguém te receitou esse medicamento, você não deveria estar tomando esse medicamento. E aí, o último ponto é justamente isso que eu estou falando. Em toda academia tem pelo menos ou um enfermeiro, ou você conhece alguém do fisioterapeuta, ou você conhece um médico no esporte, tem alguém que você conhece da área da saúde que atua no esporte. Inclusive, o educador físico, ele foi obrigado a ser tudo junto. Porque quando ele está dando treino, ele tem que ser médico, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser o treinador, ele tem que ser tudo. A mãe, o pai. Então, o educador físico mesmo, ele pode trazer isso para você e falar assim, não, eu acho melhor, nesse caso, a gente procurar alguém mais específico nessa área. Entendeu? E isso é uma forma da gente evitar vários problemas na questão do futuro, porque, infelizmente, as pessoas abaixo... Juvenil e júnior, então, é pior ainda, porque eles acham que eles não vão envelhecer. E aí, estamos aqui, várias pessoas que eu vejo aqui, que são vários senseis que passaram dos 30 anos. Essas pessoas sabem a dor que elas têm. Infelizmente, porque não tiveram um bom esclarecimento, não tinham estrutura naquela época. E hoje eles pagam preço por isso. Se você hoje é juvenil, se você hoje é júnior, então você tem que cuidar de você a ponto de você tentar pensar assim, se você quer lutar para o resto da sua vida, o objetivo maior é a sua estrutura estar sem lesão. Quanto mais preservado o seu corpo está, mais longe você consegue lutar. Então, o que eu peço é o seguinte, preste atenção, hoje os educadores físicos, além de ser, alguém escreveu aqui que o educador físico é bombril, e é mesmo, porque o educador físico, hoje, ele tem que ter uma estrutura baseada em tudo isso que eu falei. E aí, o que acontece? Hoje, ele tem muito mais acesso, ele tem uma estrutura muito melhor, as academias estão ficando melhor, porque tanto as federações quanto a confederação, todo mundo está tentando se unir para tudo isso conseguir melhorar. Então,
eu sei que você ama o judô, tudo bem. Vamos fazer de uma forma, se você já tem uma lesão, não é que você não pode fazer o judô. Pode fazer o judô, mas vamos tentar fortalecer, porque a gente é como se fosse um carro. A gente pode ser um carro antigo, muito bem cuidado, mas a gente pode ser um carro velho, todo deformado em algumas partes. E o que acontece? Tanto o ombro quanto o joelho, gente, eles são importantes para a velhice, porque se você não tem um bom joelho, uma boa parte do membro inferior, você não consegue se deslocar. E se você não tem uma boa parte, você tem uma lesão na parte superior, as suas atividades do dia a dia, como escovar o dente, que é algo comer. A pessoa, às vezes, tem dor para comer. Isso não é uma forma estruturada e boa de você ter uma vida, uma qualidade de vida. Então, você pode ser judoca? Pode sim. Você pode ser atleta competidor? Pode também. Só que você pode fazer tudo isso com uma estrutura saudável. E o melhor de tudo, você fazendo isso, você vira espelho, porque vocês têm que lembrar que quanto mais velho a gente é, mais espelho a gente tem. Então, as pessoas olham para a gente como se a gente fosse um exemplo. Então, aquela criança que entrou na sua academia ontem, que tem 6 anos de idade, ela olha para você e fala assim, nossa, a sensei é muito legal, né? Meu sonho é ser que nem ela um dia. Ou, às vezes, você só é atleta da academia, mas você tem tanto destaque que você gera essa vontade nas pessoas mais novas de olhar para você e falar, nossa, mas essa atleta ou esse atleta, ele é espetacular, eu quero ser assim. E aí aquela pessoa vai seguir os seus passos. Se ela vê que você treina, você só treina judô? Não dá? Para quê musculação? Ela vai entender que é isso que ela vai fazer. Alongar para quê, gente? É péssimo. Pois é. Aí aquela criança vai seguir você. Então, você vai ser o exemplo para as gerações que estão atrás de você. Não importa se hoje você é faixa branca. A tendência da criança é olhar para o adulto e achar que é aquilo ali que ele vai buscar. Então, você tem que entender que a qualidade de vida é muito mais importante hoje do que ser judoca. Se você coloca o judô em primeiro ato, você não vai conseguir ir muito longe. Quem está aqui e é um pouquinho mais antigo, sabe exatamente do que eu estou falando. Se você parar para analisar, não tem ninguém das épocas de 80 que passava de 30 anos, um atleta não chegava nos 30 anos competindo, né? Porque estava machucado, além de não ter estrutura, tá? Isso foi uma outra época, mas a lesão era tão comum que a partir do momento, eu vou contar para vocês só o motivo que eu comecei a estudar a incidência de lesão no judô. Era numa situação tão básica da vida que estávamos num churrasco, gente, um churrasco, estávamos em 30 meninas, 30 mulheres, e era o pessoal mais antigo, da época, final de 80, 90 e começo do ano 2000. A média ali de idade era 25 e 30 anos, porque essa diferença de 5 anos, eu vou explicar o motivo aqui que eu estou contando. Na hora que eu estava sentada num churrasco, que tinha piscina, as pessoas estavam de short, eu olhei, em 30 meninas, uma não tinha cirurgia no joelho. Uma! Em 30. Gente, faz a conta. É 90 e muitos por cento, é quase 99%. Aí eu comecei a fazer uma enquete. Naquele momento, eu falei assim, uai, mas calma aí, com quantos anos você operou o joelho? E aí, o que eu prestei atenção? As pessoas que eram júnior e sênior na década de 90 machucaram o joelho, operaram o joelho perto de 25 anos. Porque naquela época tinha menos competição e não eram todas as competições que as pessoas achavam importante. O que aconteceu? A fase seguinte, que seriam as meninas de 25 anos, eu perguntei, com quantos anos vocês machucaram ou operaram o joelho? Elas falaram assim, a gente operou com 20. O que eu notei naquele momento? Que as mais novas estavam lesionando mais cedo, operando mais cedo. Aquela pessoa que operou, ela não ia chegar aos 30 anos lutando. E aí, naquele momento, eu percebi a importância da gente olhar o que está sendo feito.
uma das associações que a gente fez foi justamente a sobrecarga de treinamento e a sobrecarga de competição. Por isso que eu falo que o professor de educação física, que disseram aqui que é bombril, justamente ele tem que se desmembrar para pensar. Esse atleta meu, ele competiu hoje. Será que é importante ele competir amanhã? Então, infelizmente, vocês deveriam estar procurando senseis que são mais sérias e comprometidas com o esporte, com a educação, porque essas pessoas vão poder te dar uma estrutura melhor como atleta. Se você não quiser ser atleta, você quer ser só a pessoa que treina judô, pelo menos você não vai operar, você não vai machucar, você vai estar sempre ali preservado. Vai ser uma pessoa que vai trazer uma atividade na sua vida, porque a pessoa que treina judô, quando ela vira judoca, ela não desvira mais. Ela tem aquele ensinamento para a vida. Ela, dentro dela, ela sabe que ela quer ser uma pessoa melhor, porque foi isso que ensinaram para ela. Só que é uma pessoa melhor mente, espírito e corpo. Então, preste atenção nisso, porque o sensei faz diferença na sua escolha. E agora eu vou demonstrar os alongamentos, que são exatamente os que eu uso. Primeiro eu vou explicar o porquê. Basicamente, o judoca fica muito na posição de jigotai. Quem está aí não sabe, gente, tudo bem, eu sei que pode ter gente mais nova aí que não sabe os termos técnicos. Jigotai nada mais é do que aquela posição que você fica o tempo todo aqui no judô, que é com o joelho um pouquinho flexionado. Então, o que acontece? Essa posição faz com que essa parte da frente da coxa ela fique muito tempo contraída. E aí, por isso que a judoca normalmente tem muita reclamação de dor nas costas, que a gente chama de lombalgia na fisioterapia. A dor nas costas, muitas das vezes, é por conta desse músculo da coxa que você não alonga o tempo suficiente. Esse músculo, por mais que pareça que ele está na coxa, ele começa aqui na parte de trás, passa pela frente e acaba depois do joelho. Acaba aqui, ó, o músculo, no final do joelho aqui, ó. E aí o que acontece? Esse músculo, ele é responsável por lesão no joelho, porque se esse músculo está cansado, que ele está sempre cansado se você não alonga ele, ele é responsável por lesão no joelho, lesão no quadril e às vezes lesão na lombar. Um único músculo pode te trazer dor nesse caminho todo. E, basicamente, quando você fica mais velho, muita gente reclama e fala assim, eu estou com dor no ciático. Gente, é esse músculo. Quem faz educação física já está olhando para mim falando assim, mentira, que é só alongar o quadríceps. O nome desse músculo é quadríceps. Gente, não estou mentindo. Quem me conhece, quem eu já tratei, pode ter certeza que vai falar assim, faz diferença. E aí eu vou demonstrar para quem não faz educação física, para entender como que é o alongamento. É tão básico que eu ainda faço assim, quando eu estou no tatame, acabou o treino, eu falo para o povo, deita, de bruços, puxa o pé nessa região aqui para encostar, como se fosse encostar no quadril. E nada mais do que isso aqui, gente, você pegou na sua mão o seu pé e tenta encostar no quadril. É 1 minuto nessa posição já resolve metade das suas dores. Então, o que eu faço? Como eu falei para vocês no começo, que o importante era você deixar 10 minutos livres, eu sempre coloco 1 minuto na perna direita, 1 minuto na perna esquerda. Então, faz uma perna e depois a outra. Ah, mas por quê? Por que eu já não faço as duas junto? Gente, porque se você faz duas coisas ao mesmo tempo, não sai tão bom quanto você faz algo específico. E aí, o que acontece? Eu mesclo esse alongamento, que você pode fazer 1 ou 2 vezes. Se a pessoa machuca, eu sempre faço 3 séries dele. Então, 3 de 1 minuto. Fiz 1 minuto na direita, 1 na esquerda, 1 na direita, 1 na esquerda, 1 na direita, 1 na esquerda. 3 minutos. Com 3 minutos, ninguém fica com dor no joelho, não fica com dor nas costas e não fica com dor nessa região da frente do quadril. Esse alongamento evitou 3 locais de dores. O segundo é justamente para a parte de trás da coxa. Então, a gente alongou a parte da frente, agora a gente vai alongar a parte de trás.
A parte de trás é mais fácil ainda, gente. Vocês fazem o Kemi sentado. Na hora que você está na posição do Kemi, você estica a perna. Eu não sei se dá para ver aí, mas minha perna está aqui, né? Você não fica nessa posição aqui, você só vai pegar a sua mão e cruzar. Então, a sua mão direita vai ficar na sua mão, no seu pé esquerdo. No chão mesmo. Tem gente que não consegue. Eu estou com a perna esticada. Eu sei que tem gente que não consegue. Gente, não conseguiu, não tem problema. Dobra o joelho. E fica o máximo que você conseguir. E aí você mantém 1 minuto. Seu sensei pode ficar contando. 1 minuto de um lado, aí trocou a mão esquerda no pé direito. 1 minuto do outro. Então, ó, já foram, se você fizer só uma vez, já foram 4 minutos do seu treino de alongamento. Aí você fala, ué, mas ainda faltam 6, você está roubando aqui em algum momento. O que eu faço é que, às vezes, dependendo do treino, se você fez muito exercício, em que você ficou muito no Jigotai, nesse agachamento, eu faço 2 minutos desse puxando a perna para trás. Porque aí você vai ter um resultado melhor. Ah, mas hoje a gente treinou muito o Osotogari. O Osotogari, todo mundo sabe que faz aquela alavanca da puxada, da varrida, pega muito a parte de trás. Então você fala, pegou a parte de trás, eu vou fazer 2 minutos em cada perna na parte de trás. E você vai mesclando, você vai direcionar para onde você quer. Você está sentindo o seu corpo. Não, eu estou sentindo que a parte travada aqui é a parte do meu quadríceps. Ah, não, eu estou sentindo que é a parte de trás da coxa. Fez esse aí, tá tudo bem. Normalmente, braço, o que acontece? Judoca odeia alongar qualquer parte. Então, eu faço basicamente 2 exercícios também, dependendo do dia. Como o judoca tem mania de lutar no randori, ao invés de fazer de uma forma mais solta, né? As pessoas têm mania de abaixar aqui, ó, e travar. Que eu falo assim, né? Na competição eu falo assim, nossa, que golpe é esse aqui? Que as pessoas ficam paradas aqui, ó, vai deslocando e travando aqui. Então, o que acontece? Nessa posição, você está forçando tanto essa região aqui, que todo mundo talvez saiba que o nome desse músculo é bíceps, e o de trás é o tríceps. O que eu faço para alongar esses dois? Então, você pode, na hora que a pessoa está deitada de bruços, você pede para ela puxar a perna para trás, que é aquela que a gente demonstrou, 1 minuto cada perna. E aí, a pessoa está deitada, ela só gira o tronco. Estou alongando aqui o bíceps. Eu já estou deitada no tatame, eu só vou girar aqui. Alongou essa região. E aí, na hora de sentar, você alonga esse que pega o pé cruzando. Acabou esse, já vamos para o tríceps. E o tríceps, gente, ó, é a mão no cotovelo com o braço esticado. Eu vejo gente fazendo assim, ó. Não está adiantando, você tem que sentir puxar. Então, esticou, puxou e olha por cima do ombro. Gente, 1 minuto também. Por que 1 minuto? É a forma que a gente vai deformar o músculo. A gente não vai deixar o músculo voltar para o estado que ele estava. A gente vai deixar ele frouxo para ele voltar para o estado que ele deveria estar. Então, eu passei para vocês 4 alongamentos. 2 de pernas e 2 de braço. O de braço, você está deitado de barriga para baixo, só gira o tronco, porque isso aqui, ó, vai fazer alongar meu bíceps. Na hora que eu sentei, puxei, tríceps, ó, olha por cima do braço. Esses 2 e os 2 da perna que eu já falei. Quem quiser anotar aí, anota. Quem quiser depois, eu deixo lá escrito lá no... que a Sensei Paula vai colocar no YouTube. Embaixo, se ela quiser, ela coloca lá a especificação, eu deixo escrito lá. Então, esse é o mais importante que vocês devem fazer, porque você é judoca. E esses são os músculos que o judoca mais usa na vida. É óbvio que se você quiser, como eu disse, eu fiz 4 alongamentos. Se cada um dá 1 minuto, deu 8 minutos. E aqueles 2 minutos que faltam? Você pode complementar com o alongamento que você quiser. Porque, às vezes, o sensei entende que, tipo, nossa, hoje a gente fez muito salto, vamos alongar a panturrilha. Gente, ok alongar a panturrilha. Aluga a panturrilha, tenta manter, gente, o 1 minuto. Porque 1 minuto faz diferença na vida.
entendeu? E o mínimo que eu falo é uma de 1 minuto em cada perna. Ah, eu estou com mais dor. Gente, faz 2 de 1 minuto, 3 de 1 minuto. Você vai fazendo até você parar de doer. Essas 2 de perna que eu passei, evita dor nas costas, evita dor no quadril, evita dor no joelho. Então, é muito, muito importante para a sua vida. Não é no tatame. Se hoje eu estou sentada aqui, eu estou com dor nas costas, você para o que você está fazendo, vai alongar 1 minuto, que você vai ver que na hora passa. Eu não estou dizendo que, tipo assim, é algo que, eu vou torcer. Não, passa na hora. Pode fazer, que eu garanto. Quem me conhece sabe. É basicamente assim, nossa, eu estou com uma dor aqui, eu falo assim, vem cá, vamos alongar. Alonga, naquele momento a pessoa sai dali sem dor. Entendeu? E aí, acabando aqui, gente, a minha parte de fala, eu já trouxe para vocês o conhecimento que eu tenho, que eu trabalhei tanto na área competitiva, né, como primeiro atendimento, e também trabalhei com um grupo fechado, que foi no projeto. Então, eu tive total abertura com o Sensei Hatiro Ogawa, com o Sensei Alexandre Garcia, com o Sensei Jairo. Eles conversavam comigo e a gente tentava fazer. A gente trouxe alguns protocolos, que eu vou deixar também aqui, de antes do treino, no pré-aquecimento, a gente colocava justamente esses treinos que a gente chama de treino de equilíbrio, porque a gente reparou que o treino de equilíbrio ajudava a evitar lesão e realmente fez diferença. Quem foi atleta do projeto naquela época, até hoje comenta. Então, você pode perguntar, não precisa acreditar em mim, você pode perguntar para qualquer atleta da época entre 2005 e 2010, que foi o tempo que eu atuei lá. Tiveram muitas mudanças, muitas, e eles viram isso apenas fazendo treino de equilíbrio antes do treino, junto com o aquecimento, e o alongamento no final do treino. Final de todo o treino? Final de todo o treino, porque é a forma que você tem de preservar o seu aluno, o seu atleta. E agora, eu vou passar a palavra para a Sensei Rosana, porque já tenho 2 perguntas lá que já foram feitas antes da gente começar a palestra. Mas ela deixou aberto que quem quiser fazer pergunta, pode fazer, e ela vai me repassar, e eu vou respondendo aqui, uma por uma. Tudo bem, gente? Muito obrigada aí por vocês estarem me apoiando aí nessa palestra. Nossa, Tuíla, olha, é excepcional. Nota 10, é isso que você falou, não precisa de grande, nenhuma reinvenção de maravilha, é o básico, né? E é o constante. Muito obrigada mesmo por isso, tá bem? E um prazer. O legal dessa história é porque, assim, você veio com um conceito, mas um conceito embasado, né, naquilo que você já viveu, né? Como atleta, isso é muito legal. Então, eu vou passar para as perguntas, Tuíla. Já falar agora, depois eu gostaria que você passasse os seus contatos, a gente vai postar nos grupos, porque sempre que as pessoas quiserem, tem uma profissional aí à disposição para nos ajudar, certo? Então, a primeira pergunta é da atleta Alessandra do Espírito Santo. Ela pergunta o seguinte: quais são as causas da capsulite adesiva após uma cirurgia por lesão com ruptura no tendão do bíceps e da supraespinhal? Qual o tempo de recuperação nesses casos? Tá. Gente, olha, eu achei a pergunta muito importante, porque capsulite adesiva nada mais no judô é mais conhecido como o nome de ombro congelado. Então, ombro congelado as pessoas conhecem, por isso que eu vou falar esse termo, porque capsulite adesiva não é muito comum. O ombro congelado nada mais é do que aquela pessoa que tem uma dor, começa com uma dor leve, vai ficando uma dor aguda, fica uma dor tão grande que a pessoa não consegue mais fazer a mobilidade normal do ombro. Então, ela fica tão rígida que parece que está congelado aquele ombro, ela não consegue. Então, imagina um judoca sem mexer o ombro, é algo quase impossível. E aí, o que acontece? Uma das principais causas que a gente vê no ombro congelado é justamente uma lesão no manguito rotador. Vou explicar quem que é manguito. Gente, manguito nada mais educador físico está rindo aí que sabe o que é, mas quem não é educador físico, é um conjunto de 4 músculos
que é muito usado no dia a dia, principalmente no judô, mas que as pessoas dificilmente fortalecem. Então, nada mais é do que o músculo supra, que fica nessa região de cima do ombro, um pouco abaixo tem o infra, embaixo desse osso aqui tem o sub, e aqui mais embaixo tem o redondo menor. Todos eles chegam nessa parte aqui do ombro. E aí o que acontece? Se você tem qualquer lesão nela, que ela já falou que tem uma lesão no supra, que é o de cima aqui, o que aconteceu? Acontece um desequilíbrio. Porque os músculos, gente, tem que ser que nem uma equipe. Se tiver um elo fraco, os outros, às vezes, não conseguem segurar. E aí, o que acontece? Na hora que você tem, quando você aprende com seu sensei os golpes, as técnicas do judô, ele fala, puxa a manga. Gente, não é que ele fala puxa a manga porque ele acha bonito. Tem uma didática, tem uma biomecânica. Alguém estudou judô, começou lá com o Jigoro Kano e de lá para cá as pessoas estudam, reestudam tudo o tempo todo, pensando, porque, tipo assim, se existe uma biomecânica, se você tem ossos, né, vou pegar o do ombro que ela falou, você tem um osso aqui, vou puxar aqui, ó, um osso que se encaixa em outro osso, que basicamente o seu ombro é assim. Na hora que você machuca, ele fica de uma posição errada. Na hora que ficou na posição errada, é que nem água mole em pedra dura, tanto bate até que machuca. E é isso que vai acontecendo, o seu ombro vai batendo tão errado, que aí tem uma síndrome que a gente chama síndrome do impacto, que é você ficar batendo errado várias vezes. E o movimento repetitivo do judô só piora isso daqui. E aí o que acontece? Na hora que você faz tantas vezes repetidamente errado, aquilo ali, o seu ombro faz o quê? Tem como se fosse uma parte envolvendo que a gente chama de cápsula. Essa cápsula machuca. E aí o que ela faz? Congela seu ombro, porque está machucando, está doendo. Para evitar de você piorar, ela trava. E aí o que acontece? O tempo de recuperação é sempre o depende. Por quê? Um dos primeiros fatores, que o mais importante é a idade. Gente, com 20 anos, parece que você machuca, você quebra a cabeça, em 2 dias você está ótimo. Quanto mais velho, quanto mais tempo que você tem aquela lesão, mais demora a recuperação. Então, ó, eu vou falar o caso que eu tratei de lesão da capsulite adesiva. Foram 4 meses. 4 meses é muito tempo, é muita dor, é um tratamento muito dolorido, porque, querendo ou não, eu tenho que ganhar essa amplitude para voltar ao normal. E outro problema também do ombro congelado é que tem que ver em que fase que a pessoa está. Porque a gente tem 3 fases. Tem a fase que é a da inflamação, que demora de 6 a 9 meses. Tem a fase que ele já está congelado, que aí são de 9 meses a 1 ano e meio. E tem a fase do descongelamento, que ele diminui a dor, porém ele não volta. A perda nessa fase é de 15% a 20% da amplitude. Gente, 15% a 20%, seu braço vai subir até aqui. Ó, não sobe mais que isso. Então, tudo depende da fase que você está. E aí, por isso que tem que ter uma análise. Você tem que olhar a pessoa, ver a idade, ver em que fase que ela está, ver se ela já vai fazer a cirurgia, se ela já fez, porque ela fez a cirurgia da ruptura. Mas eu não sei se depois porque, tipo assim, a cirurgia pode ter ficado bem, mas a cirurgia também pode ter dado errado. Então, tem que saber se a causa foi a cirurgia, se a causa foi o trauma, se a causa foi o movimento repetitivo, porque o mais importante é descobrir em que fase que ela está. A causa é bom saber para evitar, mas saber na fase que ela está facilita o tratamento, tá? Agiliza. E já vou falando, o melhor de tudo é fortaleçam o braço, porque judoca tem mania de ficar nessa posição, esse golpe que eu não sei o nome. E aí o que acontece? Vocês não têm mania de esticar o braço para cima. Com a idade, a gente para de pegar ônibus, né, que segura em cima, você tem um ligamento aqui específico que ele, se você não trabalha essa mobilização para cima, você rebenta ele com a idade. E aí o que acontece? Além da dor ser grande, você pode operar ou fortalecer para evitar essa dor. Mas aí o judô vai ser muito difícil.
Então, por isso que eu falei, uma boa musculação com um bom treino, ele vai se preocupar que normalmente a gente faz a puxada, que é aquele que você puxa até você uma barra guiada. Então, isso aí fortalece, já ajuda a evitar essa falta de amplitude do ombro. Então, eu espero ter respondido. Não dá para responder especificamente, porque, infelizmente, depende da fase que ela está, a idade, e principalmente saber a causa, porque se foi por causa da cirurgia, aí tem que arrumar, não a cirurgia, mas tipo assim, tem que tratar o bíceps e o supra para depois conseguir resolver o problema do ombro. Não estou conseguindo te ouvir, Sensei. Estava desligado, desculpa. Muito obrigada, tá? A Alessandra está presente. Alessandra, querendo mais informações depois, entre em contato, beleza? Eu vou passar para a próxima pergunta, mas antes de passar para a próxima pergunta, Twila, eu queria te dizer que aquela pessoa que nós falamos no início, aquela nossa conversa, aquela pessoa que a gente admira muito, ela está na sala. Seja bem-vinda, Soraya. Eu posso fazer um agradecimento? Porque, gente, para quem é judoca, principalmente para quem é mulher, tá? Soraya André, que está aí na sala, eu não consigo ver, minha sensei querida, ela é uma ida lá. Gente, ela é basicamente o motivo da gente fazer judô. Foi graças a ela que a gente teve um espaço. Ela brigou quando, na época, ninguém brigava. Mulher abaixava a cabeça. Soraya não abaixou a cabeça. Ela levantou a cabeça, foi humilhada, foi escorraçada e continuou lá demonstrando que a gente podia. Então, se hoje você faz judô, agradeça principalmente a ela, não só ela, Sensei Rosana fez parte, Carla Lívia, Mônica Gelucci, Rosicléia Campos, muitas pessoas fizeram parte do início, mas eu estou dizendo que ninguém aqui sabe, talvez, ou algumas saibam, a luta que foi da Soraya André. Ela tem até um livro japonês, eu já fiz até propaganda, que explica basicamente a história dela se mistura com a história do judô feminino. Tá? Então, desculpa atrapalhar aí, mas eu quis agradecer muito a presença dela, porque eu sou fã dela. Obrigada, viu, Twila e Rosana? Obrigada a você, Soraya. Queria aproveitar para agradecer também a presença dos nossos coordenadores de veteranos, Sensei Tim e Sensei Miliazes, e me perdoa que eu sou terrível com o nome, mas o Sensei da Escola Nacional de Judô está aí presente também. É Altair, Sensei Altair, muito bom. E olha que Sensei Altair não deve lembrar, mas a gente já viajou junto também, tá? Satisfação, Sensei. Aí ele postou esse vídeo aqui. Turma, próxima pergunta é do Charles, nosso auxiliar técnico do masculino, que está atuando conosco maravilhosamente. Ele não está na palestra hoje, mas deixou a pergunta dele, que diz o seguinte: tive uma lesão no menisco em 2008. Segundo o médico, eu não poderia mais correr e nem fazer atividade de impacto. Porém, alguns anos depois, fiz uma nova ressonância e o segundo médico disse que tive uma melhora para coisa rara de acontecer. Quais os exercícios posso realizar em casa para fortalecer? E quais os alongamentos? Tá. Muito obrigada de novo, Sensei. Vamos retomar aqui. Gente, quem é judoca também sabe que lesão de menisco é muito grande entre o meio. Vou explicar por quê primeiro, porque, como eu disse, se você entende a biomecânica, você entende a lesão, você resolve o problema, que esse é o mais importante. O menisco, ele fica entre a parte da sua perna, que o osso da sua perna chama tíbia, e ela é reta aqui. Em cima dela tem um osso que a gente conhece como fêmur, que é o osso da coxa. Se ficar osso com osso, é óbvio que vai machucar, eles iam se desgastar. Então, entre esses dois tem um espaço e tem um menisco, tem dois meniscos, um lateral e um medial. Eles têm um formato mais ou menos de um C. Então, fica um C na parte de fora e um C na parte de dentro. E aí, o que acontece? Judoca não alonga, que é o problema que eu falei anteriormente. Principalmente, se você assistiu aí, o auxiliar aí,
você ouviu eu falando os alongamentos. São exatamente esses, porque na hora que você alonga a parte da frente da coxa, você alivia a pressão do fêmur na parte da frente. Quando você alonga a parte de trás da coxa, você alivia a parte de trás. Então, aquele osso que batia um com o outro, comprimindo o seu menisco, é basicamente como se fosse aqui, ó. Eu estou comprimindo um osso em cima do outro, apertando o menisco. Na hora que você consegue fazer o alongamento, você abre espaço. É óbvio que não vai abrir esse espaço todo que eu estou te mostrando, mas chega a cerca de quase metade de um dedo. Esse espaço que você consegue abrir, tanto com alongamento na parte da frente da coxa, a parte de trás, acontece a gente chama na fisioterapia de decoaptação. Nada mais é do que afastar um osso do outro. Na hora que você afastou, o seu menisco, ele para de sofrer essa sobrecarga. E aí, o que acontece? Se ele pensa em correr, o melhor é fortalecer principalmente a parte da coxa. Frente, trás, a parte de dentro e a parte de fora, que as pessoas acham que na corrida você só usa o quadríceps e a parte da frente e a parte de trás da coxa, mas não. Porque para você fazer a corrida, o seu osso, a parte lateral da coxa, ela puxa para fora e depois a parte de dentro puxa de volta o osso para dentro. Então, você usa todos os ossos, os músculos, em volta do fêmur, que é o osso que estava aqui encostando. Então, o mais importante do que os exercícios é o alongamento. Então, o mais importante é alongar a parte da frente da coxa, que eu já passei, mas se vocês precisarem, eu vou passar de novo, gente, sem brigar. É só, o alongamento é puxou a perna aqui atrás, tenta encostar o calcanhar no glúteo. E o outro da frente, você sentou, esticou a perna para frente, colocou a mão cruzada, mão direita no pé esquerdo, 1 minuto, ou vice-versa. Se não conseguir esticar, não tem problema, dobra o joelho o máximo que você conseguir. Essa é mais importante do que o fortalecimento. Os exercícios que eu passo normalmente é justamente de pouca amplitude, porque se o osso ele dobrar muito, se você fizer um agachamento abaixo de 50 graus, a pessoa que tem lesão no menisco, eu sempre me preocupo em evitar passar de 50 graus. Eu vou mostrar para você mais ou menos quanto que é 50 graus. Então, um dos exercícios que eu costumo fazer é justamente o agachamento sumô. Primeiro, você vira o pé para fora, porque na hora que você agacha, você já não machuca uma parte, não tem o desgaste da patela batendo no osso do fêmur. Então, você já evita uma doença que muita gente conhece como condromalácia. Então, você já evita. E aí, o que acontece? No agachamento, você virou... Não dá para ver meu pé aqui, gente, mas o meu pé está nessa posição aqui. Você agachou, vou ficar de lado para ver o nível de 50 graus. Ó, 50 graus é isso aqui. Então, qualquer agachamento que você for fazer, mantenha a média de 50 graus. Tem vários outros exercícios, como, por exemplo, se você pegar uma cadeira, colocar o pé em cima da cadeira e agachar, o importante é 50 graus, não passar dos 50 graus do agachamento, porque isso vai evitar de você machucar o seu menisco mais do que ele já está machucado, porque, infelizmente, o menisco ele é um C, né, voltado para dentro do joelho. A parte externa do menisco, ela regenera. A parte do meio demora, mas regenera. A parte de dentro não regenera. Então, como eu tinha falado no começo, o mais importante, a gente funciona no nosso corpo como um carro. Se você preservar, você vai ter joelho pro resto da vida. Se você abusar, você não vai aguentar. Vai ter que... E como todo mundo sabe aqui, tem gente que coloca prótese no joelho, resolve o problema, mas infelizmente quem coloca prótese de joelho tem que trocar. Antigamente era 5 anos, hoje tem algumas próteses que duram 10 anos. Então imagina se você coloca uma prótese de joelho aos 50, você vai fazer uma cirurgia aos 60, aos 70, 80, 90, 100. Que a tendência, gente, é essa geração que está vivendo hoje chegar nos 100 anos. Você que vai escolher. É melhor você chegar andando ou numa cadeira de roda? Se você quer chegar andando, começa a se preocupar com alongamento, musculação
E não é musculação para ficar o Arnold Schwarzenegger, gente, que o Arnold Schwarzenegger é alguém bem bombado, bem forte. É para ficar uma pessoa saudável. Procura um fisioterapeuta, ou principalmente o educador físico. O educador físico bom vai te dar toda essa estrutura e você vai fazer o seu judô e a sua vida sem lesão. Tá? Espero ter respondido aí a pergunta. Perfeito, muito obrigada. Nós temos a próxima pergunta do Clóvis de Mello, mas antes de passar para a pergunta, eu vi que o Sensei Altair abriu o som. Você quer falar, Sensei? Você falou primeiro, parabéns por vocês, Tuila, você sabe muito, e você fala com muita propriedade. Parabéns à professora que está organizando. E eu queria passar novidade. No dia 14 vai ao ar o documentário da Soraya. Ah, que legal. No dia 14 deste mês vai ao ar o documentário da Soraya André. Nós gravamos com ela. Ela é linda. Ficou lindo. Vocês vão amar. Soraya está me ouvindo. Acabei de passar novidade aqui para ela. Tuila, mais uma vez, parabéns. Eu não vou te atrapalhar. Obrigada, Sensei. Tá fazendo. Obrigada, Sensei. Queria registrar a presença também do Sensei Ogawa. Muito obrigada pela presença, Sensei. Sensei Hatiro, eu posso agradecer também a presença dele? Sensei Hatiro, muito obrigada. Gente, olha, eu vou falar para vocês que o Sensei Hatiro, ele também é parte super significante no judô. Ele já foi tudo. Ele foi atleta de alto rendimento, ele foi da federação, presidente, ele foi auxiliar, tanto na parte pessoal, profissional, ele conseguiu, agradeço, Sensei, de coração, que ele me deu abertura para esses 5 anos que eu fiquei no Projeto Futuro, eu consegui agregar aos atletas que estavam lá, tanto para a vida pessoal, essa condição de se cuidar, quanto para outros atletas, porque por trabalhar no Projeto Futuro, muitas pessoas têm como referência lá. E as pessoas chegavam lá e ficavam assim, nossa, Sensei, o que é isso que eles estão fazendo? Aí chegaram pessoas lá depois, que não eram no projeto, que quiseram se unir a gente. Então, eu queria agradecer ao Sensei Hatiro, que toda essa competência que eu adquiri foi graças à oportunidade que ele me deu, e eu vou ser eternamente grato. Muito obrigada. É isso. Obrigado, Tuila. Desculpa o atraso. Mas, parabéns, Tuila. Obrigada, Sensei. Obrigada pela presença, Sensei. Parabéns, obrigado. Vamos ver, Sensei. Próxima pergunta, do Clóvis de Mello. Para quem tem pinçamento na articulação do quadril, qual alongamento você sugere? Clóvis, eu acho que você não... Tudo bom? Eu acho que é o Sensei Clóvis, que era árbitro, é ele? Não sei se é, mas se for, prazer, Sensei. Se for o Sensei Clóvis, eu vou repetir, porque isso daí eu já falei, Sensei. Mais atrás... eu tinha comentado que os alongamentos que eu passei evitam ter dor tanto no quadril, quanto no joelho, quanto no tornozelo, porque acaba pegando a cadeia da parte da frente e a cadeia da parte de trás, porque, infelizmente, o que eu reparei, a maioria das pessoas que eu tratei, lesão de quadril, principalmente foi por conta do Timata. Eu sei que, cada um tem o seu jeito, se adapta e tudo mais, mas eu reparei que muitas pessoas que faziam o Timata trouxeram essa lesão para a fisioterapia. Então, o primeiro passo que eu falaria, Sensei, é para ver se é a sua perna do Timata, porque se for, Sensei Hatiro Ogawa obrigava as pessoas a colocar, que muitos treinadores fazem isso, colocar um peso na perna para fazer o Timata. E aí, o mais importante não é só esse fortalecimento a mais que o Sensei fazia, mas principalmente o alongar. Eu vou repetir mais uma vez para quem chegou depois, porque esses alongamentos eles são importantes para o resto da sua vida, para sempre. Tá? E aí, Sensei Clóvis, é justamente você se preocupar em pegar a parte da frente da coxa para alongar. Pegou a mão, segurou no pé, 1 minuto mantendo essa posição. O mais importante por ser 1 minuto, 10 segundos não faz diferença, pode até fazer mais do que 1 minuto, mas nunca menos. E por último, Sensei, para evitar essa dor do quadril,
é justamente esticou a perna, pode ser no tatame, colocou a mão cruzada, e estica as duas pernas para frente e colocou mão direita no pé esquerdo, mão esquerda no pé direito. É 1 minuto nessa posição. Se ficar difícil, dobrou o joelho. Até você ter que sentir esticando a parte de trás. E aí vai fazendo 1 minuto cada lado. Espero ter respondido também, Sensei. Obrigada. A próxima pergunta do Carlos, você já falou, na verdade, essa pergunta estava mais lá no início da palestra, mas como tem gente que chegou depois, acho que é legal reforçar, né? O Carlos pergunta o seguinte: então o alongamento seria melhor ou teria mais eficácia no final do treino? Isso, Carlos, eu vou repetir, porque para quem chegou agora, gente, tudo que eu aprendi nos dias, que eu trago até hoje, eu aprendi lá no projeto, quando o Sensei Hachiro me deu uma oportunidade. E lá, ele sempre me deixou muito livre. E aí, o que acontece? Eu optei por lá porque era um grupo grande. Então, com um grupo grande, você pode fazer vários testes. E um dos testes que a gente fez lá, que deu muito resultado, colocou um grupo fazendo alongamento antes do treino. O outro grupo fazia o alongamento após o treino. O grupo após teve 50% a menos de lesão. Então, por isso que na nossa experiência de judô, nos atletas do projeto, que eram atletas competitivos, o resultado foi excepcionalmente, não sei porquê, posso estar errado em outras áreas, gente, eu estou falando do judô. Só que isso deu tão certo no judô que eu trouxe para a minha vida como fisioterapeuta, fora do tatame. E até hoje funciona dessa forma. Mas, na frente, eu acabei trabalhando com outros esportes, que eu atendia na época de Jogos Abertos, eu atendia todas as modalidades, até xadrez. E eles todos tiveram bons resultados com o alongamento após o treino. Não estou dizendo que a minha verdade é absoluta, porque eu sei que existem várias pessoas que estudaram, que com elas deu diferente. Só que na área do judô, na prática, o que funcionou foi depois do treino. Mas você pode tentar também, né? Mas, na minha opinião, é melhor depois do treino. Perfeito, obrigada. A próxima pergunta é do Sensei Walter Luiz, eu acho que é o Sensei Tim, né? Ele pergunta o seguinte, ele mesmo, Sensei Tim, de Goiás. Qual seria a amplitude de tempo máximo que pode ocorrer entre o aquecimento e o treino de judô? Ótima pergunta, Sensei. Primeiro, o que eu faço é o seguinte, tudo depende do foco, porque o que acontece? Os 10 minutos de aquecimento, eu não começaria intenso, você começa com algo mais simples, como se fosse uma gradação, você vai graduando. Então, você começa de algo mais simples, alguma movimentação mais simples para uma mais complexa. Então, essa parte é mais importante de entender, porque, tipo assim, é óbvio que, às vezes, você quer colocar algo mais elaborado e o corpo da pessoa estando frio, você não pode começar com elaborado. Então, eu sempre trago o quê? Se você quer fazer algo mais elaborado, coloca algo que se assemelhe para que possa auxiliar naquilo que você quer fazer. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você quer treinar muito o Timata. Gente, o Timata é treino com basicamente uma perna só. Então, você começa com algum treino com as duas pernas e começa a fazer treinos de salto com as pernas alternando. Então, você já está adaptando ao movimento que você quer, como se você estivesse aquecendo um carro. O motor daquela pessoa vai se adaptando àquele movimento que, quando chega no complexo, já está altamente pronto. E aí, o que acontece? Por isso que não tem uma pausa, porque você vem numa crescente, você começa do zero, dá uma corridinha ali, 2 voltas no tatame, vou dar um pouco de salto, porque tem que trabalhar uma perna só. E aí, na hora que você já entra com o Timata, o corpo já veio evoluindo na frequência certa. Então, eu não dou pausa, porque eu tento desmembrar atividades que tenham relação com aquilo que eu quero fazer naquele dia. Então, se ele conseguir fazer esse link, não precisa ter pausa nenhuma. Vem do aquecimento, acabou o aquecimento, já estou saltando em uma perna, vamos para o Timata. Já estou preparado para o Timata. Então, o objetivo é esse, tentar não ter essa parada, e sim
esse complemento, essa continuidade. Perfeito, obrigada. Nós temos mais duas perguntas. Uma é do Fossati. Eu não sei exatamente em qual momento ele se referia, mas a pergunta dele, se quiser completar, tá, Fossati, abre seu som. Isso se tiver lesionado? Quer completar, Fossati? Fala, moçada! Grande abraço, CC Rosana, grande abraço, Tuila, todo mundo que está assistindo aí. Eu estou aqui maravilhado com a participação de todos aí. Na verdade, era em relação aos 50 graus de agachamento que você estava falando. Se isso só se estiver lesionado, se não estiver lesionado, está tranquilo, para a gente ganhar uma amplitude maior. Como é que você vê isso? Grande abraço a todos aí. Obrigado, Sensei. Então, vou responder para ele agora. Porque o que acontece? A pessoa que tem uma lesão no menisco, a probabilidade, dependendo da área, como eu estava explicando, se for na parte interna do menisco, não vai recuperar. Então, a gente tenta evitar de passar dos 50 graus, porque aquela pessoa ela já vai ter uma deficiência permanente. Então, normalmente, Fossati, o que eu faço? A pessoa machucou o joelho, a minha análise é a seguinte: existem pessoas que aplicam várias técnicas, normalmente é muito comum, né? Não sei se mudou isso, mas as pessoas que aplicam muita técnica de Ponceau e Seoinag, normalmente é mais ligeiro, né? Elas têm mais lesão de ombro do que de joelho. E as pessoas que costumam fazer, principalmente, esse apoio de uma perna só, tanto no Taioto, chute-mata, harai, acabam por machucar o joelho. Não é uma regra, porém, é algo que eu observei pelos anos que eu trabalhei com judô. Então, na minha cabeça, funciona da seguinte forma: aquela pessoa ela já tem um desgaste muito grande no joelho, no próprio golpe que ela escolheu, né, que é o golpe preferido dela. Então, eu tento evitar, eu até entendo que o educador físico sempre se preocupa em ganhar a amplitude. E no meu caso, às vezes, eu prefiro poupar. É melhor a pessoa fazer 50 graus quando está lesionado, porque quando ela não está lesionada, você pode ir, sim, em outros graus de amplitude, sem problema. Mas focar que tem um livro que é muito... Todo mundo, bom, educador físico conhece muito, que é um moço que chama Tudor Bompa. Ele é ótimo em treinamento, ele é considerado um dos melhores. E ele mesmo trouxe um gráfico, quando você passa de 50 até 90, essa área, quando você está com o pé apoiado, você tem um desgaste muito grande do joelho. Por isso que evita-se, tanto que eu vejo vários educadores do LPO que falam, nessa angulação não, tem que passar daqui ou acima daqui. Então, esse gráfico eu uso muito como referência, eu evito justamente 50 a 90. E normalmente a pessoa vem para mim já machucada, então chegou em mim, está machucada, eu falo, não passa de 50. Se não chegou em mim, você pode fazer essa amplitude da forma que você quiser, tá bom? Espero ter respondido também. Sensacional. Nós temos aqui uma última pergunta dessa simpatia de pessoa que é o sensei Eli José Hazuki. Ele disse o seguinte, que ele ficou na dúvida a respeito de puxar a perna nas costas, estando deitado de bruços ou de pé, que eu acho que você estava demonstrando de pé, ele acabou ficando um pouco na dúvida, né? Entendi. Desculpa, sensei. Eu demonstrei em pé, porque aqui onde eu estou, eu não tenho uma habilidade técnica tão boa quanto o nosso sensei Altair, que fez curso de curso. E aí eu não consegui colocar o meu computador de uma forma que eu conseguisse demonstrar no chão. Sensei, a biomecânica do movimento é puxar no quadril. Tem gente que faz em pé. Eu considero até arriscado, porque no fim do treino a pessoa está cansada. Se você pedir para ela fazer em pé, é capaz até dela cair. Então, eu prefiro, por segurança, acabou o treino, gente, todo mundo deitado. Puxa a perna, o calcanhar para encostar no glúteo, soltou, vira para o lado aqui, já vamos alongar o bíceps, está deitado, a pessoa está descansada, então não corre o risco de cair. Isso eu estou falando numa situação de treino no tatame. Aí, o que acontece? Na hora que você vai fazer um treino
porque os atletas de judô, quando eles vão para competir, eles fazem treino físico, no meio do parque, no meio de uma pista de atletismo. Ali, talvez, não tenha condição de você deitar no chão. Se não tem condição, você se apoia em algum lugar e puxa a perna do mesmo jeito. Então, de preferência, eu gosto da pessoa estar apoiada. Mas se não dá, você está num lugar que não tem como você deitar no chão, você faz em pé, mas com apoio. O mais importante é o apoio, gente, porque no final de qualquer treino, a pessoa está cansada, o corpo está cansado. Então, o melhor a fazer é deitado no tatame. Não conseguimos fazer no tatame, então no meio da rua, faz em pé, tá? Willa, muito obrigada por essa palestra, tá? Não tenho mais pergunta no chat, só tenho aqui agradecimento, elogio. Já te colocaram de faixa vermelha da fisioterapia no judô, conteúdo maravilhoso. Só tem elogios para você, tá? E Obrigada, aí, falando de mulheres, né, de vanguarda, queria agradecer a presença da nossa querida Eliana Quintanel, do Rio Grande do Sul, que está aí também, né? A Eli! Prazer, Eli! Também tem a nossa querida Fabiane Okuda, que ela foi a primeira medalhista de mundial, de ouro, do Mundial Júnior. Foi a primeira. A primeira foi a Gabriela Garcia, que também está aí, e a primeira de ouro foi a Fabiane Okuda, que também está falando aí. Só gente top. Aliás, que assim, bom. Uma sala em que só tem judoca e veteranos, se você tiver a oportunidade de ler o chat, você vai ver que simpatia, todo mundo agradecendo, convivendo, se relacionando, trocando essa energia maravilhosa que o judô traz para a gente, né? Queria agradecer aqui de forma especial a Heleninha, que foi quem nos deu esse presente, foi graças a ela que nós conseguimos, né, que você viesse a esse momento. Heleninha, você quer falar alguma coisa? Nossa técnica da equipe feminina. Sim, muito obrigada, Helena, pelo convite, e agradeço porque tanta gente importante no judô, ela conseguiu lembrar de mim. Obrigada, Helena. Imagina, boa noite, pessoal. Eu que agradeço, Willa, que se você foi lembrada, é sinal que o trabalho foi muito bem feito, né? Só tenho a agradecer, tá? Não tem muito o que falar, a palestra foi sensacional, muito esclarecedora, tenho certeza que todo mundo gostou e pode ter certeza também que sempre que tiver, nós vamos lembrar de você sim, pode deixar. Obrigada. Com certeza. Turma, eu vou encerrar oficialmente a palestra para a Paulinha parar de gravar, tá? E aí depois a gente pode abrir o microfone e conversar, fazer mais alguma pergunta para a Tuíla, apesar do horário, né? Mas, Tuíla, depois você me passa, por favor, seu contato para a gente repassar para os outros grupos. Muito obrigada, claro. Tá? E até breve, se Deus quiser. Turma, rumo ao bi! Gente, boa noite, parabéns a todos, obrigada por todos estarem aqui. Rumo ao bi! Parabéns, Tuíla.